Há uma dor que poucos falam em voz alta, mas que muitas pessoas carregam no fundo do coração como uma pedra que não sai do lugar. É a dor de olhar para o marido e ver que ele não reza. É a dor de chamar o filho para a missa e ouvir um não seco, sem cerimônia, sem remorso. É a dor de sentar na bancada da igreja e perceber que o lugar ao seu lado está vazio e que talvez fique vazio por muito tempo. Você não está sozinho nessa dor. E não é por acaso que você está aqui agora. Existe algo que o Padre Pio sabia sobre esse tipo de sofrimento. Algo que ele viveu, ensinou e praticou com uma intensidade que poucos conseguem compreender. Ele conhecia, melhor do que ninguém, o que significa amar alguém que ainda não encontrou o caminho de volta para Deus. E ele deixou um ensinamento que não está nos livros comuns, não aparece nos sermões de domingo, não é repetido nas homilias da televisão. Um ensinamento guardado nas cartas, nos testemunhos de seus filhos espirituais, nas palavras que ele murmurava no confessionário de San Giovanni Rotondo, enquanto segurava as mãos trêmulas de mães desesperadas, de esposas que choravam sem saber mais o que fazer. E se eu te disser que o Padre Pio revelou que existe uma oração específica, diferente de tudo que você já rezou, e mais duas práticas espirituais concretas que têm o poder de mover o coração endurecido dos seus familiares, de abrir fissuras na pedra da indiferença religiosa, de plantar sementes de graça onde só havia seca e distância de Deus? E se eu te disser que ele não apenas ensinou isso, mas que viu com seus próprios olhos os resultados sobrenaturais dessas práticas na vida de famílias que pareciam perdidas para sempre? Esta mensagem não foi feita para todo mundo. Muitas pessoas vão passar por este vídeo sem parar, mas você parou. E isso não é coincidência. O Espírito Santo não age por acidente. O Padre Pio não deixa suas filhas espirituais chegarem até uma mensagem como essa sem um motivo. Se você está aqui, é porque sua família precisa de intercessão. É porque há alguém na sua casa ou na sua linhagem que precisa de um toque do céu. E o céu está usando você como instrumento. Fique, escute, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Padre Pio tinha o dom de ler as almas. Pessoas chegavam ao confessionário sem dizer uma palavra, e ele já sabia o que elas precisavam confessar. Ele conhecia os pecados que as pessoas haviam esquecido, os segredos que nunca tinham sido ditos em voz alta, as feridas espirituais que estavam escondidas sob camadas de orgulho e vergonha. E mais do que isso, ele via os frutos espirituais das famílias. Ele sabia, olhando para uma mulher que se ajoelhava diante dele, quais eram os membros da família dela que estavam em perigo espiritual. E ele não ficava calado. Uma mãe de 4 filhos chegou ao Padre Pio em estado de desespero absoluto. Seus filhos haviam abandonado a fé. O marido havia parado de rezar anos antes. A casa, que um dia tinha sido cheia de orações e terços pendurados nas paredes, havia se transformado em um lugar de silêncio religioso, onde o nome de Deus não era pronunciado. Ela chorou diante do Padre Pio. Ela disse que havia tentado tudo, conversas, pedidos, argumentos. Ela havia levado livros de espiritualidade para dentro de casa. Havia tentado arrastar os filhos para a missa. Nada havia funcionado. E a cada tentativa fracassada, o abismo entre ela e sua família parecia crescer mais. O Padre Pio a olhou por um longo momento. Depois, com aquela voz grave e ao mesmo tempo terna que todos os que o conheceram descrevem, ele disse algo que ela nunca esqueceu. Ele disse: "Não tente converter sua família com suas palavras. Converta-os com seus joelhos." Ela não entendeu de imediato, mas ele explicou. E o que ele explicou naquele dia forma o núcleo do ensinamento que vamos revelar agora, neste vídeo. Para você que está carregando o mesmo peso que esta mulher carregava, para você que já não sabe mais o que fazer,
Para você que ainda acredita, com toda a força que tem, que Deus pode tocar o coração das pessoas que você ama. Ele sabia que nenhuma palavra humana tem o poder de forçar uma conversão. Mas ele também sabia, com a certeza de quem havia visto milagres acontecerem diante dos seus olhos, que a oração de uma mãe fiel, de uma esposa que persevera, de uma filha que não desiste, tem um poder que a teologia dificilmente consegue descrever completamente. Ele dizia que as orações das mães são como rios que seguem em direção ao coração dos filhos, mesmo quando esses filhos constroem paredes para bloqueá-los. A água encontra o caminho, sempre encontra. E agora, depois de décadas de estudo espiritual, de cartas analisadas, de testemunhos colhidos junto aos filhos espirituais do Padre Pio, chegou o momento de revelar as 3 coisas que ele ensinou: a oração específica e as 2 práticas que, quando feitas juntas, com fé e perseverança, criam o que os mestres da espiritualidade chamam de cerco de graça ao redor da família. Se você acredita que o Padre Pio ainda intercede pelos seus filhos espirituais, que ele ainda ouve as orações das almas que clamam a ele do outro lado do oceano, então fique até o fim deste vídeo, porque cada palavra que vem a seguir foi preparada para você. Escreva nos comentários o nome de um familiar pelo qual você reza e veja o que acontece. E se você ainda não está inscrita neste canal, faça isso agora. Porque cada vídeo aqui é uma mensagem que o céu prepara para almas que buscam mais do que respostas rasas. Busca luz, e luz é o que o Padre Pio sempre ofereceu. Existe uma diferença entre rezar pela sua família e rezar com autoridade espiritual pela sua família. O Padre Pio conhecia essa diferença melhor do que qualquer pessoa. Ele não apenas orava, ele intercedia. E há uma distinção enorme entre as 2 coisas. Rezar é levar um pedido a Deus. Interceder é colocar-se entre Deus e a pessoa amada, como um escudo vivo, como uma ponte de carne e fé, dizendo: Senhor, eu me ofereço. Usa a minha fé para cobrir a falta de fé deles. Usa a minha oração para alcançar quem ainda não sabe rezar. Usa o meu amor para chegar onde o teu nome ainda não foi pronunciado. O Padre Pio ensinava isso com uma clareza que desarmava as pessoas. Ele dizia que Deus respeita a liberdade humana e que, por isso, ele não força ninguém a se converter. Mas ele também dizia que existe uma porta que Deus abre quando alguém intercede com amor verdadeiro. Uma porta que não se abre de outra forma. E a chave dessa porta é exatamente a oração de intercessão, feita com o coração partido, com lágrimas reais, com a humildade de quem sabe que não pode salvar ninguém por conta própria, mas que acredita que Deus pode. A oração que ele ensinava não era complicada. Não exigia palavras difíceis, nem fórmulas elaboradas. Ela exigia apenas 2 coisas: sinceridade e perseverança. Ele dizia que uma oração sincera, repetida todos os dias, tem mais poder do que 1000 orações ditas de forma mecânica e esquecida logo em seguida. E ele dizia que a perseverança na oração é em si mesma um ato de fé. É você dizendo a Deus, com cada repetição: eu ainda acredito, eu não desisti, eu confio. Esta é a oração que o Padre Pio recomendava para quem rezava pela conversão de familiares afastados de Deus. Você pode rezá-la de joelhos, de manhã cedo, antes que a casa acorde, ou à noite, quando o silêncio permite que o coração fale mais alto. Senhor Jesus Cristo, que viestes ao mundo não para condenar, mas para salvar o que estava perdido, olhai com misericórdia para a minha família. Vós conheceis o nome de cada um deles. Vós conheceis o coração deles melhor do que eu. Eu não venho aqui com palavras de acusação, mas com palavras de amor. Cobri-os com o vosso sangue precioso. Arrancai de seus corações tudo o que os afasta de vós. Enviai o vosso Espírito Santo sobre eles como um vento suave que dobra sem quebrar, que ilumina sem cegar, que convida sem forçar. Padre Pio,
que conhecestes a dor de interceder por almas endurecidas, intercedei por mim e pela minha família neste momento. Amém. Esta oração, rezada todos os dias com fé, é o fundamento. Mas o Padre Pio ensinava que a oração sozinha precisa ser acompanhada de duas práticas que a sustentam e que amplificam o poder da intercessão. E é sobre essas duas práticas que vamos falar agora. Primeira prática: o sacrifício silencioso oferecido. O Padre Pio tinha uma expressão que repetia com frequência para os seus filhos espirituais. Ele dizia: sofrer, amar e calar. Três palavras que, para quem as entende em profundidade, descrevem toda uma espiritualidade de intercessão. A primeira prática que ele ensinava para quem queria interceder pela família era o que ele chamava de sacrifício silencioso oferecido. E essa prática começa com uma compreensão que a maioria das pessoas ainda não tem. Toda dor, todo incômodo, toda frustração que você sente por causa da indiferença religiosa da sua família pode ser transformada em oração, pode ser transformada em graça, pode ser colocada nas mãos de Cristo como uma oferenda viva, e Cristo usa essa oferenda para tocar os corações pelos quais você sofre. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Colossenses uma frase que o Padre Pio amava: completo em minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Paulo estava dizendo que o sofrimento humano, quando unido ao sofrimento de Cristo, tem valor redentor, tem poder de intercessão. Não é sofrimento desperdiçado, é sofrimento transformado em oração. Então a prática é esta: toda vez que você sentir a dor de ver seu familiar rejeitar a fé, toda vez que você engolir uma resposta agressiva sem responder, toda vez que você sentar na missa sozinha e sentir aquele aperto no peito, você não deixa essa dor escapar no ar. Você a captura, você a oferece. Em silêncio, você diz ao Senhor: Jesus, ofereço essa dor por ele, por ela, que este sofrimento meu se torne graça para o coração dele. O Padre Pio não só ensinava isso, ele vivia isso em grau heróico. Cada uma das dores físicas que ele sentia, cada insulto que recebia, cada incompreensão que enfrentava, ele oferecia pela conversão das almas. E os resultados que ele via no confessionário, as conversões que aconteciam de forma inexplicável, muitas vezes estavam ligadas a essa corrente invisível de sofrimento oferecido por alguém que amava aquela alma em silêncio. Não é necessário que sua família saiba o que você está fazendo. Na verdade, o Padre Pio dizia que o sacrifício silencioso tem ainda mais poder justamente porque é silencioso, porque ele não busca reconhecimento humano. Ele vai diretamente ao coração de Deus sem passar pelo julgamento das pessoas. Segunda prática: a bênção secreta sobre a casa. A segunda prática que o Padre Pio ensinava é ao mesmo tempo simples e profundamente poderosa. Ele chamava de guardar a casa com oração, e ela se baseia em uma convicção que ele tinha com toda a força da sua fé, que o lar é um território espiritual, e que quem habita esse lar com fé tem autoridade para consagrá-lo a Deus, mesmo que os outros moradores ainda não o tenham feito. A prática funciona assim: uma vez por semana, de preferência na sexta-feira em memória da paixão de Cristo, ou no domingo após a missa, você percorre cada cômodo da sua casa em silêncio. Você pode usar água benta, pode usar apenas as mãos abertas em gesto de bênção, mas o essencial é a intenção. Em cada cômodo, você para por um momento e diz em voz baixa ou apenas no coração: Senhor, consagro este espaço a vós. Que todo aquele que habita aqui seja tocado pela vossa graça. Padre Pio, protegei esta casa e todos os que nela vivem. Parece simples. E é. Mas o Padre Pio dizia que o que parece simples aos olhos humanos, frequentemente é o que tem mais peso diante de Deus, porque exige humildade.
Exige que você acredite que um gesto silencioso, sem aplausos, sem testemunhas, tem valor eterno. Há um testemunho de uma filha espiritual do Padre Pio, uma mulher do norte da Itália, que praticou essa bênção semanal por quase 2 anos sem ver nenhum resultado visível. O marido continuava distante da fé. Os filhos continuavam indiferentes. Mas ela não parou. E então, em uma Páscoa que ela descreveu como completamente comum, sem nenhum sinal especial, o marido chegou para ela e disse que queria ir à missa. Sem explicação, sem motivo aparente, apenas um movimento interior que ele mesmo não sabia descrever. Ela chorou. E quando foi ao Padre Pio contar o que havia acontecido, ele simplesmente sorriu e disse: "A graça trabalha debaixo da terra como raízes. Quando floresce, parece repentino. Mas o trabalho estava sendo feito há muito tempo. Essas 3 coisas juntas, a oração de intercessão, o sacrifício silencioso oferecido e a bênção semanal da casa, formam o que o Padre Pio chamava de cerco de amor ao redor da família. Não é um cerco de pressão, não é um cerco de julgamento, é um cerco de graça, construído tijolo a tijolo, oração a oração, sacrifício a sacrifício, pela pessoa que não desistiu. E o Padre Pio garantia: Deus não ignora esse tipo de amor. Nunca. Agora você tem o que faltava. Não faltava mais argumentos para convencer sua família. Não faltava mais tentativas humanas. Faltava exatamente isso, um método espiritual concreto, enraizado na fé católica, ensinado por um santo que conheceu de perto o poder da intercessão. O Padre Pio dizia uma coisa que precisa ficar gravada no seu coração: preocupe-se em ser santa e deixe Deus se preocupar em salvar os seus. Essa frase não é resignação, é estratégia espiritual. É reconhecer que a sua santidade de vida, a sua fidelidade à oração, a sua paz mesmo no meio da dor, é o testemunho mais poderoso que existe dentro de uma casa. Sua família talvez não ouça suas palavras, mas ela observa a sua vida. Ela vê quando você volta da missa com um rosto diferente. Ela percebe quando você não explode diante de uma provocação. Ela nota quando você tem paz, onde qualquer outra pessoa teria desespero. E esse testemunho silencioso, sustentado pelas 3 práticas que o Padre Pio ensinou, planta sementes que você talvez nunca veja germinar, mas que Deus fará florescer no tempo certo. Não desista. A conversão de uma família pode levar meses, pode levar anos. Mas o Padre Pio nunca deixou de interceder por uma alma que lhe foi confiada, e ele está intercedendo pela sua família agora, enquanto você ouve essas palavras. Se este ensinamento tocou o seu coração, se você reconheceu nessas palavras algo que estava precisando ouvir, então este canal foi feito para você. Inscreva-se agora para não perder nenhuma mensagem. Cada vídeo aqui é preparado para almas que levam a fé a sério, que não se contentam com respostas rasas e que acreditam que Deus ainda age com poder na vida das pessoas. E antes de continuar, pense em alguém que precisa ouvir isso hoje. Uma amiga que chora sozinha pela família. Uma irmã que já não sabe mais como rezar por quem ama. Compartilhe este vídeo com ela. Esse gesto simples pode ser exatamente a graça que ela estava esperando receber. Antes de encerrar, quero te convidar para um desafio. Não tem prazo, não tem data para terminar. Porque o amor por uma família não tem prazo, e a intercessão por quem você ama não deveria ter também. O desafio é este. A partir de hoje, toda manhã antes que a casa acorde, ou toda noite antes de dormir, você reserva 5 minutos apenas para isso. Reza a oração que o Padre Pio ensinou. Oferece ao Senhor qualquer dor ou frustração que carrega por causa da indiferença espiritual da sua família. E uma vez por semana, você percorre sua casa em silêncio, cômodo por cômodo, abençoando cada espaço e cada pessoa que ali vive. Sem pressa, sem cobranças, sem expectativa de ver resultado amanhã.
Apenas fidelidade. O Padre Pio dizia que a alma perseverante na oração é como uma gota d'água sobre a pedra. A pedra não cede na primeira gota, nem na centésima, mas chega um dia em que cede. E quando cede, parece milagre. Mas, na verdade, foi fidelidade silenciosa, acumulada ao longo do tempo, que fez o trabalho que nenhum discurso humano conseguiria fazer. Se você aceita este desafio, escreva nos comentários agora mesmo: aceito interceder pela minha família. Chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. Quero te pedir uma coisa simples. Se você puder, feche os olhos por um instante. Respire fundo, coloque a mão no coração e pense agora no rosto de cada pessoa da sua família que você carrega em oração. O filho que se afastou, o marido que não reza, a filha que não quer mais saber da igreja. Veja o rosto deles, sinta o amor que você tem por eles e traga esse amor para dentro desta oração. Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de vós com o coração aberto e com os nomes das pessoas que mais amo guardados dentro do peito. Eu não venho com raiva, não venho com julgamento, venho com amor e com a humildade de quem sabe que sozinha não pode fazer nada, mas que contigo tudo é possível. Cobri cada membro da minha família com o vosso sangue precioso. Entrai nos corações que fecharam a porta para vós. Não com força, mas com aquela ternura que só vós conheceis, aquela ternura que dobra o que parecia inabalável e aquece o que parecia frio para sempre. Padre Pio, vós que sofrestes por amor às almas, que passastes noites inteiras em oração pelos pecadores, que nunca desististes de nenhuma alma que vos foi confiada, intercedei agora pela minha família. Levai os seus nomes diante do trono de Deus. Pedi por eles com aquela intercessão poderosa que só um santo como vós pode oferecer. Maria, Mãe de Deus e minha mãe, cobri minha família com o vosso manto, que nenhum deles se perca, que cada um, no tempo de Deus, encontre o caminho de volta para casa. Senhor, confio em vós. Não sei quando, não sei como, mas confio. E enquanto espero, continuarei de joelhos, continuarei oferecendo, continuarei amando, porque aprendi com o Padre Pio que o amor que persevera em oração nunca volta vazio. Amém. Que esta oração suba ao céu agora como incenso. Que cada nome que você carregou no coração durante esses minutos seja tocado pela graça de Deus de uma forma que você ainda não consegue imaginar. Você não está sozinha nessa caminhada. O Padre Pio caminha com você. Cristo caminha com você. E o céu inteiro torce pela sua família. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.